Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. E estamos aqui de volta para iniciarmos o estudo de mais um trimestre, mais uma lição com a graça do nosso Deus. Antes da gente começar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você saber quando tiver material novo. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e deixa um comentário aqui embaixo, fala de onde você está acompanhando a gente fica muito feliz com o feedback de vocês. Nós temos alguns irmãos que estão sempre nos acompanhando. Temos a nossa irmã Dília Ferreira, que sempre acompanha a gente lá do Cabo de Santo Agostinho, o nosso irmão Job de Oliveira, o Beni Joshua, a família dele que acompanha lá de São Luís no Maranhão, na Ilha do Amor. Temos também os administradores da conta Pé na Estrada, que é um motorhome que roda por todo o Brasil e onde ele vai, ele acompanha e deixa o comentário dele. Então deixa o seu comentário, se você tiver um pedido de oração, coloca aqui embaixo também, nós vamos ficar muito felizes em orar por você. E esse trimestre nós estamos com uma equipe renovada para estudarmos a nossa lição. E eu gostaria de apresentar a nossa equipe para vocês. Nós temos a Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Mariana é psicóloga e ela é membro da Igreja Adventista do Gama Oeste. Do lado dela nós temos o Gilson, seja bem-vindo de volta. Não tão novo. Mas sempre bem-vindo. Ele é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E temos o pastor Hugo, seja muito bem-vindo também. Obrigado. Ele é membro da nossa equipe de evangelismo da APLAC e é membro da nossa Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica, sou membro também da Igreja Adventista do Lago Sul. E para nós iniciarmos o estudo da lição 1, eu vou pedir para a Mariana fazer uma oração para nós. Claro, vamos lá. Oremos então. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui agora, estudando um pouquinho mais da Tua Palavra. Te pedimos agora que o Senhor use a cada um de nós e que o Senhor envie também Teus santos anjos e cuide das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que essa mensagem possa ser importante para cada um deles. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, estamos iniciando mais um trimestre e o tema da lição desse trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus. E o tema da lição desta semana é uma pergunta: o que aconteceu? Aí a lição começa do início da história da humanidade, que é a criação. A lição relata, como toda a criação saiu perfeita das mãos de Deus e, obviamente, ela também traz a realidade de que a imperfeição, o sofrimento e a maldade nunca estiveram no plano original de Deus para a criação. Então, Deus veio, fez um mundo perfeito, fez seres perfeitos para habitarem esse mundo, apresentou esse mundo para esses seres perfeitos e, em algum momento, ao longo do caminho, a coisa degringolou. E aí a lição desse trimestre, o tema central que a lição desse trimestre vai tratar é justamente o que Deus está fazendo para reparar esse dano que foi feito. Aí, Gilson, lá no início da lição, a lição já trata de perguntas muito importantes que fazem parte da humanidade desde quando a humanidade era humanidade, né? Que são as famosas perguntas filosóficas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Quem nos criou? Alguém nos criou? E aí eu queria te perguntar, o que a Bíblia traz para a gente acerca dessas perguntas? Bem, eu gosto sempre de começar no princípio, e aqui é o princípio de todas as coisas. Em primeiro lugar, que a gente não deve perder tempo discutindo provas da existência de Deus. Se vocês forem olhar no YouTube, nessas mídias todas, tem aquelas debates intermináveis sobre a tentativa de prova da existência de Deus, aí se utiliza uma série de argumentos, de várias formas para tentar explicar ou provar a existência de Deus. Mas a gente tem que ter na cabeça que não existe um argumento abstrato para poder provar que um sujeito concreto exista. E se nós cremos em Deus, Deus é um ser concreto, ele age, ele existe nas pessoas, ele produz milagres. Então, como um sujeito concreto, como é que você vai querer, através de filosofia, de argumentos abstratos, poder provar? Nunca vai acontecer isso, porque sempre vai sobrar alguma dúvida. Então, isto
não é uma matéria de lógica, isto é matéria de experiência, a experimentação. Então, por isso que a Bíblia não perde o seu tempo tentando provar a existência de Deus. Ela faz uma declaração, né? Bereshit bara Elohim. Então, esta é uma terrível declaração, terrível no sentido de majestosa, né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto. Ele não quer provar nada. Por quê? Porque isto é matéria de fé e experimentação, porque Deus é um Deus real, né? Ele é um sujeito concreto, que ele deve ser experimentado na vida das pessoas. Então, não adianta a gente querer aqui dourar a pílula e tentar explicar. No máximo que você vai conseguir, através de muita argumentação, é provar a necessidade da existência de um Deus ou de um Criador. Mas não prova que Deus existe, nem prova que Ele fez, né? Isso você tem que ter a sua fé, né? E outra coisa, a experiência de um indivíduo não serve para outro indivíduo, né? Eu posso aqui contar as maravilhas que Deus fez na minha vida. A gente gosta de ouvir experiências de milagres, né? A milagre é uma coisa ali palpável e sensível para aquela pessoa. Ele conta, ele é uma testemunha, mas ele pode estar mentindo, né? Aí vem uma série de perguntas e tal. Então, a experiência dele serve para ele, né? A sua experiência que serve para você. Então você tem que ter uma matéria, experimentação para com Deus. E o Gênesis abre nisso. Deus criou os céus e a terra. Ponto. Ele é o Criador de todas as coisas. Também não tente entender tudo, porque Ele é muito maior do que isso. O universo é uma poeirinha cósmica no meio de tanta coisa que existe. Ele é antes de todas as coisas. Ele é acima e maior do que todas as coisas. Como é que eu vou querer entender com os mecanismos que eu tenho, né, com as ferramentas que eu tenho, com a mente, né, tacanha e reduzida que eu tenho, tentar entender um fenômeno tão grandioso e ainda mais, o criador desse fenômeno, desse mundo e desse universo? Não tem. Não adianta, não perca o seu tempo tentando estudar filosofia, né? Lógico que você deve estudar filosofia para ter conhecimento, mas não para tentar responder essa pergunta. Isto é matéria de experiência e você vai ter que ter a sua experiência com Deus. Bom, pastor, falando sobre criação, o Gilson estava comentando sobre essa dificuldade, né? Essa impossibilidade que o ser humano tem de compreender as coisas como um todo. A gente tem mania de sempre meio que simplificar tudo, né? E uma das coisas que eu já vi o pessoal comentando, que a gente tem mania de simplificar, é justamente o relato que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Geralmente a gente pensa só em aparência física, né? Fala, aparência física. Mas eu te pergunto, o que realmente quer dizer Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança? Jéssica, queridos amigos, a imagem e semelhança de Deus, essa resposta nós podemos encontrar dentro do próprio livro de Gênesis. No capítulo 5, no versículo 3, a Bíblia fala que após Caim e Abel, Adão teve um outro filho. E esse filho se chama Sete. E a Bíblia fala que ele é a semelhança, a imagem de Adão. Isso me ajuda e te ajuda a entender o que quer dizer que eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. Sabe, irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus porque nós somos parecidos com Ele externamente, há uma semelhança externa, mas tem muito mais que ver com a nossa semelhança interna. Isso tem que ver com o nosso caráter, com a nossa capacidade mental, com a nossa capacidade intelectual, com a nossa espiritualidade e com a nossa capacidade moral. Ser a semelhança do Criador quer dizer que nós somos parecidos, fomos feitos parecidos com Ele e como tal devemos agir assim com a população, com os irmãos, nas nossas ações, nas nossas atividades. Devemos amar as pessoas, devemos compreender as pessoas, devemos respeitar o próximo, devemos saber os limites e devemos amar a despeito da condição. Isso também traz para nós uma responsabilidade, porque se somos feitos à imagem e semelhança de um Deus puro e perfeito, devemos tentar imitar a Deus. A expressão que usa, né, para definir a imagem de Deus é imago Dei. E essa expressão tem que ver com refletir a imagem de Deus. E eu preciso refletir o que Deus é. Eu preciso, nas minhas ações, nas minhas palavras, colocar Deus presente em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou falar,
e na minha postura, na minha forma de agir. Mais do que isso, tem uma parte da Bíblia que fala que nós somos colocados à parte da criação. Sabe, Deus criou todos os animais, Deus criou tudo que existe na terra, mas nós fomos feitos à imagem de Deus, somos separados, temos a racionalidade, temos a opção de escolha, o livre-arbítrio, e devemos usá-lo da melhor maneira possível. A imagem de Deus reflete isso, buscar refletir Deus a outras pessoas. Com certeza. E falando em responsabilidade, outro relato muito interessante do livro de Gênesis é justamente o relato no momento que Deus termina a criação, né, como um todo, e ele apresenta todos os animais e as plantas e tal para Adão. Então ele mostra para Adão a criação que foi feita. E aí ele coloca Adão para dar nome, né, a todos os animais, decidir como que cada um ia se chamar, e coloca Adão como o senhor da criação, né, para que ele reine, né, governe a criação. Mas além do presente veio também uma responsabilidade, que foi justamente a responsabilidade de cuidar da criação, né? E aí, Mariana, eu te pergunto, que mensagem você acha que esse relato traz para nós acerca de como o homem deveria se relacionar com a natureza, com a criação, como o homem se relaciona de fato, né, com a criação, e o que também esse relato traz acerca do relacionamento que o próprio Deus tinha com Adão? Olha que interessante, né? Como o pastor Hugo acabou de mencionar, ele comentou, né, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres inteligentes, né? Além de tudo isso. E assim que Deus criou Adão e Eva, ele deu uma função. E a função foi bem clara, era uma ordem, para que eles fossem fecundos e para que eles subjugassem e dominassem a terra. Ou seja, eles eram responsáveis por cuidar dessa terra. E esse deve ser o nosso papel ainda hoje. Porque às vezes a gente vê, né, os condomínios fazendo campanhas de separar o lixo e tudo mais, e a gente não está nem aí, a gente nem liga para isso, sendo que nós deveríamos ser as pessoas que mais cuidam dessa terra, porque esse foi um pedido de Deus, foi uma ordem que Deus nos deu, sabe? E aí, uma coisa interessante também que a lição trouxe, é que desse relacionamento deles também, é que eles estavam trabalhando, né? Eles estavam vivendo aqui no mundo físico, mas eles estavam também, ao mesmo tempo, com os olhos no céu, mas os pés estavam na terra. A gente tem que ter essa noção de que, olha, não a gente almeja muito ir para o céu, mas a gente não pode se esquecer que nós estamos na terra e que a gente precisa cuidar dela. Essa é uma ordem de Deus para nós ainda hoje. E Deus, ele continua sendo bondoso e ele quer que a gente tenha comunhão com ele. É a única coisa que ele pede. E não é porque, por ele. Ele pede a comunhão por nós, porque ele sabe que nós precisamos disso e que nós seremos os maiores beneficiados. Com certeza, o ser humano gosta muito dos direitos, né? Deus me colocou para dominar, para subjugar, para coisa. Aí na hora que você fala dos deveres, né? Mas você tem que cuidar, você tem que preservar. Aí a gente já não gosta tanto assim, né? E aí, Gilson, a lição traz um momento muito triste do relato de Gênesis, né? Porque a gente tem essa coisa linda, o relato da criação, como que Deus criou, falou e apareceu, os dias e os luzeiros e os animais, aquela coisa toda, e a mulher que foi feita da costela de Adão, e uma só carne, e Deus dando, né, todo esse luxo, toda essa coisa, porque Deus fez um jardim que era uma coisa fantástica, né? Atendia todas as necessidades de Adão e Eva e muito mais. E aí a gente tem esse relato maravilhoso até que num determinado momento chega no ponto obscuro, no início, né, do ponto obscuro da história da humanidade. Que momento foi esse? Bem, antes de falar do momento, porque esse momento acontece e a partir daí se desenrola toda essa catástrofe humana, por algumas vezes, eu aposto que todo mundo se pegou pensando, assim, mas por que raios carga d'água foi colocar aquela árvore lá, né, no meio? Eu não estava feliz, a gente não podia ficar feliz, estava todo mundo bem, por que tinha que colocar aquela árvore ali, né? Aí começa a aliança, né? Deus fez uma aliança com Adão, né?
esse é um ponto fundamental para a gente entender a origem de estarmos aqui nessa condição agora. A aliança sempre envolveu a obediência, ponto. Se vocês forem ver em todos os lugares, em todos os desdobramentos da aliança, né? Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com, né, de Cristo, toda a nova, velha, sempre tinha um único fator, né? A gente consegue resumir isso numa coisa só: obediência para com Deus. E Deus também resumiu muita coisa. Olha, eu vou te colocar uma coisa só, vou colocar uma árvore ali, né? Se você realmente quiser fazer uma aliança, se estiver em aliança comigo, né, você vai obedecer, que é não comer dela. Poderia ter colocado um monte de nuances, né, um monte de coisa e tal. Não, era uma ordem simples. Aí a gente fica pensando, mas por que isso? Esta árvore não é a árvore da maldição. Esta árvore foi que garantiu a liberdade do homem, né? A gente tem que começar a entender isso. Aquela árvore garantia a minha liberdade. Eu sou livre, o livre-arbítrio é isto. Eu escolho obedecer, porque senão eu não teria escolha. Então, aquela é a árvore da minha liberdade. Eu escolho, então Deus ofereceu. Ou você escolhe quem te criou, quem te deu todas as coisas, quem te cerca de todos os cuidados, quem te responde todas as perguntas, quem está com você em todos os momentos, ou não. Então, o homem resolveu falar assim, não, deixa, como diz aqui no Goiás, né, deixa que eu tomo de conta. Ou seja, eu sou independente, né? Ele decidiu ficar independente de Deus. Só que ao passar a história da humanidade, a gente acha que a gente tem muita escolha, né? Muitas opções, muitos caminhos. Na verdade, nós continuamos até hoje só tendo dois. Ou você escolhe Deus, né, e o seu caminho, ou você escolhe o mal em todas as suas nuances, né? No seu egoísmo, ou no seu agnosticismo, no seu ateísmo, no seu demonismo, no seu disfarçatismo, tudo isso, na verdade, é uma coisa só. É a rebelião para com Deus. É a quebra da aliança que Deus fez com o homem no Éden. Então, este é o momento. E, infelizmente, neste momento, houve esta quebra. Então, a partir daí, o pecado se instalou. Então, neste momento, a aliança mudou um pouco a sua característica, porque agora Deus tinha que ir atrás, né, desse ser humano pecaminoso, ele ia adaptar esta aliança a esta nova condição, essa nova situação. Mas nós vamos ver no estudo desse trimestre que em todo o estudo ele requereu sempre uma coisa só, a obediência. Só isso, né? E aí vai se desdobrando. Primeiro a obediência na palavra com uma pessoa, com outra pessoa, com um povo. Depois, como a gente não entendeu e a gente era burrinho mesmo, ele passou a escrever. Escreveu nas tábuas da pedra e está aqui, ó, cola isso aqui, meu filho. Põe na sua testa, põe na sua mão, cola. Então, mas sempre foi a obediência à sua palavra, à sua pessoa, às suas ordens, ao seu caráter, para que a gente pudesse ter exatamente essa semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Porque senão é impossível ter a imagem e semelhança de Deus com alguém que eu não compactuo com Ele. É verdade. E infelizmente essa é a história que a gente conhece, né? Que estamos aqui no meio do pecado e uma das coisas que a gente tem o costume de fazer é sempre apontar o dedo para o outro quando a gente quer botar a culpa, né, do nosso pecado. Então, a gente vê isso desde o início, né? Quando Eva foi lá e comeu do fruto, e Adão, que Deus pergunta para Adão, foi a mulher que você me deu que me fez pecar. Aí pergunta para a mulher, foi a serpente que você criou que me fez pecar. Então, o ser humano gosta de atribuir a culpa, mas a gente tem que aprender que a culpa é dividida por todos nós. E a lição, ela traz um relato muito interessante, o comentário bíblico adventista, né? O volume 1, página 215. Porque a gente tem muito costume de culpar Eva, né? O pessoal, maldita Eva que foi lá comer e tal. E eu acho muito interessante que esse comentário aqui traz, que ele fala assim, por mais deplorável que fosse a transgressão, cheia de possíveis infortúnios para a família humana, a escolha de Eva não envolvia necessariamente a raça na penalidade dessa transgressão.
não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão, na plena compreensão de uma ordem expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. E aí, nesse relato, a gente vê que a culpa não foi só de Eva, porque foi sim, porque a partir do momento que ela pecou, você vê ela já virando um agente de Satanás para levar o outro a pecar, que ela pega os frutos e ela leva lá. Mas quem acabou selando o destino da humanidade, né, no pecado como um todo, foi o momento que Adão resolveu participar do infortúnio de Eva. Tanto é que isso é uma coisa que a gente comentou uma vez num pequeno grupo. Eva, quando comeu o fruto sozinha, ela ainda não tinha percebido que estava nua. Eles foram perceber que estavam nus depois que Adão também comeu do fruto. E aí, pastor, eu queria te perguntar, o que você podia trazer para a gente desse comentário super interessante? Pesava sobre os ombros de Adão a responsabilidade de conduzir a humanidade, não sobre os ombros de Eva. Era o escopo, a função de Adão, conduzir a humanidade. Por isso que quando Cristo vem, ele é o segundo Adão. Ele vai conduzir a humanidade para que a humanidade tenha um encontro eternal com Deus, Deus Pai. E era a responsabilidade de Adão. E deliberadamente Adão então comete o equívoco. Ele não entra em contato com a serpente, ele só tem contato com Eva. E não foi Satanás que induziu Adão ao erro. Existe um comentário da irmã White que ela fala que se Adão não tivesse caído, Deus ia providenciar uma forma de dar continuidade à criação. Foi o erro de Adão que levou a humanidade a essa situação decaída que nós nos encontramos hoje. Então, quando o comentário traz essa realidade de que Adão era o condutor da humanidade, foi porque ele era o responsável por conduzir a humanidade. E o engraçado, Jéssica, é que Satanás, ele usa a mesma arma que ele usou no Éden, é a mesma arma que ele usa hoje. Sabe, as pessoas pensam que lá era de um jeito e hoje... Não, é o mesmo modo operandi que ele usa. Misturar um pouco de verdade com um pouco de mentira. E aí nós conhecemos isso como relativismo, né? Tudo, não, o eu acho, eu encontro Deus em tal lugar, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, é o relativismo. E Satanás fez isso com Eva. Quando ele se encontra com Eva, ele traz o relativismo, ele usa algumas verdades, ele usa algumas mentiras para que Eva caia. Mas a verdade é que tudo que Satanás ofereceu para Eva, ela já tinha, porque olha, se você comer, você não vai morrer. Eva já era eterna, ela não ia morrer. Isso já era posse dela. Outra coisa que ele fala, olha, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Adão e Eva, eles conheciam tudo o que eles precisavam conhecer dentro do jardim do Éden. E conhecer o mal, eu acho que ninguém quer conhecer o mal, né? Você não quer conhecer a morte, você não quer conhecer a doença. Então, ele conta uma verdade disfarçada com uma grande mentira por trás. Isso tem que nos alertar, irmão, de que Deus tem uma forma que ele aceita ser adorado, existe uma forma de servir a Deus, uma forma correta de servir a Deus, e existe os ensinamentos e existe a lei de Deus. E elas foram feitas para serem cumpridas. Não é necessário que eu ou você aborte determinado ponto das Escrituras ou da lei de Deus para entendermos ou para acharmos que devemos servir a Deus da nossa maneira. Deus tem uma forma de ser adorado e a forma de que Deus quer e deseja ser adorado é a forma que Ele expressa na palavra dEle. Amém. E graças a Deus, no meio de toda essa tragédia, Ele dá uma esperança, né? No final, Ele traz, no mesmo capítulo, o autor bíblico, Moisés, ele não espera muito tempo, né, para nos deixar apreensivos. E agora o que vai acontecer conosco? No mesmo capítulo, no capítulo 3 de Gênesis, se eu não me engano, no versículo 15, ele fala, olha, a serpente, você vai lhe ferir no calcanhar e você vai ferir a serpente na cabeça. E no hebraico, a palavra que fala ferir é ferida de morte. Ou seja, Satanás vai ser aniquilado. Quando Jesus foi pregado, acaba-se então a possibilidade de Satanás. Ele é pregado neste mundo, o mundo que foi sequestrado por ele. É resgatado por Deus, saímos do cativeiro do pecado. Jesus agora é o príncipe deste mundo e a esperança que nós temos é que ele vai voltar para então governar esse mundo como era o plano lá no Éden. Amém.
Bom, agora para a gente encerrar a nossa lição, eu gostaria de pedir para a Mari trazer para a gente o resumo da semana, aquilo que ela acha que é mais importante que os professores e os alunos deveriam levar para casa. Eu achei interessante a questão de que a obediência nos faz lembrar que nós somos criaturas e não criadores. Quando a gente não quer obedecer, quando a gente quer agir por si mesmo, a gente está querendo tomar o lugar de Deus, a gente está querendo ser criador. Então, por isso a importância de obedecer a Deus, sabe? E outra coisa interessante é que você comentou, né, que eles perceberam que eles estavam nus. E no hebraico, a palavra para nus é erumim. E interessante que para sagaz é erum. Ou seja, eles queriam se tornar mais parecidos com Deus, eles queriam ser erum. Mas no final das contas, eles se tornaram erumim, porque eles ficaram nus, eles perceberam que estavam nus. Ou seja, queria ser mais parecido com Deus, mas ficaram mais parecidos com a serpente. E outra coisa interessante é que mesmo errado, Deus dá esperança para eles, porque a salvação viria através deles, sabe? Deus dá as consequências aos atos deles e depois Adão dá o nome de Eva. Antes a mulher era apenas Ishá, porque veio de Ish, mas nesse momento ela passa a ter um nome. E o interessante é que não é um nome ruim, não é um nome de desesperança, pelo contrário, é um nome lindo que quer dizer vida, que quer dizer Eva, ou seja, diz que no coração deles eles estavam vibrando, porque eles já estavam acreditando que viria a salvação. Deus está sempre à nossa procura, assim como Ele procurou Adão e Eva, Ele está aqui nos procurando também, e Ele quer um relacionamento íntimo com a gente. Amém! Bom, para a gente encerrar, depois desse encerramento tão bonito, né? Eu vou pedir para o pastor Hugo fazer uma oração. Vamos orar então. Santo Deus, poderoso Pai, que habita no mais altos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pelo amor dispensado a cada um de nós. Nessa lição, ó Pai, nós podemos aprender, podemos nos lembrarmos de que o Senhor busca incansavelmente nos encontrar. Que o Senhor busca, ó Pai, através da Tua aliança, que exige a nossa obediência, trazer, ó Pai, os benefícios da obediência. Na verdade, quando entramos em aliança contigo, somos nós que saímos ganhando, porque somos beneficiados com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Que possamos, ó Pai, buscar ser a Tua semelhança. Que possamos refletir o cristianismo em nós, em nossa vida, no nosso cotidiano. Nos ajude a buscar a Ti, nos assemelharmos a Ti. Perdoe e tenha misericórdia dos nossos erros no passado. E ó Pai, nos encontre mais uma vez neste mundo, para que possamos herdar a Canaã celestial quando aqui o Senhor retornar. Tudo isso nós te pedimos, no doce nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao fim da nossa primeira lição desse trimestre. Nós agradecemos muito a sua companhia e a gente te espera semana que vem para o próximo Classe dos Professores.